Boa noite a todos e todas. Muito bom ter vocês aqui. O pessoal está chegando aí na nossa sala, nosso bate-papo de hoje à noite. Tem sido muito enriquecedor esses bate-papos aí com medicina e nutrição, né? Eu trazendo o olhar da medicina, a Jéssica trazendo o olhar da nutrição. Tem sido lives bem enriquecedoras e eu espero que também seja para vocês hoje. E hoje o tema é um tema muito da moda, entre aspas. Mas a gente vai ver que não é tão moda assim, né? Oi, boa noite, Claudete, tudo bom? Que bom que você está aqui, querida. Seja bem-vinda mais uma vez, né? Você que está chegando aí e gosta desse tema e acha que pode beneficiar mais pessoas, pega esse aviãozinho aqui no canto direito do seu Instagram e convide mais pessoas para chegar aqui na nossa live, que eu também conto com a divulgação de vocês para a gente poder ter um público maior, poder beneficiar mais as pessoas com essas informações, né? E enfim, para poder também trazer uma conduta, como fazer, como organizar isso na sua vida. Então o tema de hoje é um tema muito interessante, que é um tema que vem despertando cada vez mais interesse aí, né, para as pessoas. É um tema que as pessoas têm procurado muito na internet. E sim, é algo bem importante dentro da saúde e longevidade. Então é sobre esse assunto que a gente vai estar aqui conversando aqui nessa live. Deixa eu ver aqui se já está aqui a Jéssica. Deixa eu convidá-la. Convite. Vamos agora. Olá, boa noite. Oi, boa noite, gente. Boa noite. Tudo bom, Tudo Jéssica? bem? Tá tudo certo aqui com a minha conexão? Tá. A imagem? Aparentemente tudo bem. É, tá bom. Uhum. Parece que tava Se meio. der alguma, se der alguma instabilidade, aí eu te aviso. Por Mas parece que favor, tá que tá boa a tua meio conexão. esquisito aqui. Pessoal que está aí também pode dar um joinha se estiver boa a conexão. Se não estiver boa, Isso. por favor, aponte aí para gente que a gente tenta qualificar esse processo aí. Legal. Mas, Jéssica, bem-vinda aí mais uma vez, né? Então, Obrigada. a gente tem feito essas lives. Eu sei que falar sobre jejum, né? O jejum que ficou muito conhecido agora também, o jejum intermitente, né? Uhum. As pessoas querem fazer, às vezes não sabem como fazer, não sabem se tem indicação ou não de ser feito, né? As meninas falaram que tá tudo bem teu som, tá Que dando bom. para ouvir Obrigada, bem, tá gente. jóia. Obrigada. Jandira, Dani, todas muito bem-vindas aí na nossa live. Então, Jéssica, é um tema um pouco, entre aspas, da moda, mas a gente sabe que jejum é algo ancestral, né? Isso. O jejum ele é praticado desde, né, todas as civilizações humanas praticavam jejum e muitas vezes o jejum tinha a ver com o próprio estilo de vida nômade, né? Que às vezes o homem, antes de toda a revolução agrícola, né, ele precisava se locomover para comer, e então nesse processo de locomoção ele precisava caçar, ele precisava pegar, né, coletar ali frutos e tudo mais. Então ele não tinha ali uma certeza de quando que iria comer, né? Então, lá atrás, antes da Revolução Agrícola, a gente está falando de um processo em que o ser humano se alimentava conforme era possível. Ou seja, a nossa genética naquela época ela era modulada a partir de um estilo de vida nômade, em que eu estou caminhando muito, eu estou me locomovendo, fazendo muita atividade física, e ao mesmo tempo eu estou comendo o que é me oferecido do ambiente, né? Uhum. Passaram-se aí, veio a Revolução Agrícola, as pessoas aprenderam a cultivar, né, a ter alimentos do solo ali na região, começaram a se fixar em vilarejos, né, colônias, e aí o que aconteceu? Né? Aos poucos, toda essa evolução, cada vez mais a gente foi passando por um processo de se exercitar menos, ficar mais no local, e também a comida passou a ter simbolismos não apenas do ponto de vista da sobrevivência, mas também de uma construção de sociedade, de interação, de sentar em volta, né, de um círculo de pessoas e se alimentar e conversar e tal. Depois a gente teve uma nova fase, muito mais recente, né,
que foi o processo da industrialização dos alimentos, né? Que eu acho que é importante a gente resgatar. E no processo de industrialização, para a gente ter uma ideia, né? Antes do processo de industrialização da indústria alimentícia, a gente tinha que conservar os alimentos, às vezes, em sal, não tinha Isso. geladeira, existiam várias abordagens assim na tentativa de manter mais tempo aquele alimento para que ele pudesse ser consumido. Porém, ali com a indústria dos alimentos, vieram aí todo um estudo, uma tecnologia de gerar os conservantes, a forma de poder industrializar, de processar esses alimentos. Tudo tranquilo. Porém, a gente chegou num processo avassalador de industrialização, né? Em que hoje a gente não tem mais comida, né? A gente tem alguma coisa que foi comida um dia, mas que não é mais comida porque há muito tempo já não é comida. E, enfim, por que eu falei toda essa introdução? Bem É só para a importante. gente entender de que a gente chegou nesse estilo de vida muito por questões aí históricas importantes, né? E a gente foi se tornando mais sedentário, estamos nos tornando cada vez mais obesos, inflamados, colocaram na nossa cabeça, né? E aí, claro que tem um interesse econômico enorme, né? De que a gente precisa comer cada 3 horas, né? Tem paciente meu que ainda vai no consultório e ele fala para mim assim, eu preciso comer, né, de 3 em 3 horas, né, doutor, que é o mais saudável e tal. Ele, peraí, onde é que você ouviu isso? Da onde que você ouviu, né? Então, realmente, hoje, com a industrialização, com esse estilo de vida, né, de que tem que comer, quanto mais comer, melhor para a indústria, né? Então, é feito esse discurso, e isso está adoecendo enormemente a gente. Eu acho que a expressão mais clássica é a obesidade, a explosão da obesidade no mundo inteiro, né? E também a questão de as pessoas estão ficando com mais doenças crônicas. E ter doenças crônicas também para a indústria farmacêutica não é ruim, né? Porque mais gente vai ter que usar antihipertensivo, mais gente vai ter que usar antidiabético, mais gente vai ter que usar remédio para dor, mais gente vai ter que usar remédio para depressão. Existe uma cadeia de consumo desses insumos, né, químicos. Bem isso. Mas, enfim, fiz toda essa introdução e eu Maravilhosa. queria que você, então. Obrigado, querido. Queria que você falasse, então, onde é que o jejum, né, já que aqueles ancestrais às vezes faziam várias janelas de jejum, né, eles ficavam muitas horas sem comer, e hoje em dia, cada vez mais está incutido na nossa cabeça que a gente tem que comer, que tem que comer, tem que comer, né? Come de 3 em 3 horas, come, come, come. Onde que o jejum entra aqui e não é só uma moda, porque não é só uma moda, é isso que a gente quer trazer também aqui na live, que o jejum ele não é uma moda, não é uma dieta Não, também. mas Acho que a é. Jéssica vai falar, Quero falar muito não é sobre uma isso. dieta, né? Então Isso. fala um pouco já Claro. sobre isso que eu falei, pega o gancho aí, segue em frente. Perfeito, perfeito. Gente, o jejum, ele tem alguns vocabulários, mas eu quero começar a dizer para vocês que o jejum, gente, na verdade, que é bem importante, que é natural. Todos nós, com exceção, nós deveríamos fazer pelo menos 12 horas de jejum. Isso seria o natural, tá? Então, todos nós, sem exceção. Mas o que o Dr. Luiz estava trazendo aqui para vocês, que eu quero reforçar muito com vocês, no jejum existem alguns vocabulários, tá, Dr. Luiz? Que são algumas palavrinhas chaves hoje quando a gente se fala de jejum. A primeira, não fale a dieta do jejum, porque não é dieta. O que é dieta, gente? Dieta é aquilo que você come, o quanto você come, certo? Então, geralmente, a prescrição de dieta é feita pelo nutricionista, como vocês sabem, depois de toda uma avaliação, de uma individualidade bioquímica. Isso é dieta. Existem exemplos de dietas que a gente pode usar dentro de uma estratégia do jejum, tá? Então, por exemplo, tem casos que a gente usa uma dieta low carb, tem casos que a gente usa uma dieta cetogênica, tem casos que a gente usa uma dieta anti-inflamatória, uma dieta detoxificante, dentro de uma estratégia do jejum. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês? O jejum é uma prática milenar, como o Dr. Luiz já falou para vocês. É uma prática natural
Isso é bem importante entender também. Porque veja bem, gente, antes de você sair por aí vendo informações na internet, jejum intermitente emagrece, né? Que a maioria busca essas informações. Primeiro você tem que entender que condição que você está, o porquê que você quer praticar o jejum, né? Precisa ter a motivação correta, porque se você começa assim, eu vou fazer o jejum, a dieta do jejum, porque eu quero emagrecer, só que você nem entende direito o que é essa motivação, o que é realmente o jejum, você não vai conseguir fazer, você vai fazer da forma errada, vai usar as estratégias erradas. Gente, jejum tem várias estratégias, que é muito importante a gente falar aqui hoje, né, doutor Luiz? Então, pegando o gancho que o doutor Luiz falou, que foi maravilhoso e é bem importante que vocês entendam, gente, é que assim, a indústria alimentícia e farmacêutica não querem pessoas saudáveis. Querem pessoas cada vez mais doentes e consumistas. Então, para vocês terem uma ideia, essa história de comer de 3 em 3 horas, né, doutor Luiz, que você falou, não sei de onde que tiraram isso, infelizmente, está dentro das faculdades de medicina, de nutrição, e os profissionais repetindo isso, sem buscar mais estudo, mais informação, né? Então, gente, por que que vocês escutam isso? Por que que se fala em comer de 3 em 3 horas? Só para vocês terem uma ideia, eu vou falar bem rapidinho sobre isso. Quando surgiu a pirâmide de alimentos, colocando lá na base da pirâmide um monte de carboidrato, aquela pirâmide antiga, certo? E veio essa informação que, inclusive, os próprios nutricionistas deveriam aplicar aquela pirâmide, né? Colocando o dia todo carboidrato, ainda colocando carboidrato ruim nos intervalos das refeições, tá? Justamente isso aconteceu quando estava tendo um boom da indústria de alimentos, né? Então, gente, se a gente for parar para pensar, tá? Se vocês pensarem comigo, nós não fomos programados, desde que o Dr. Luiz colocou aqui toda a nossa evolução, para a gente comer o tempo todo. E ainda o pior que acontece hoje, que ele explicou muito bem, ainda a gente está comendo alimento ultraprocessado, alimentos processados, alimentos ruins. Isso é o pior. Antes mesmo de falar de jejum, doutor Luiz, a gente tem que falar sobre isso, que o comer de 3 em 3 horas ainda vem com uma oferta de alimentos muito ruins, certo? É isso que eu queria reforçar aqui com vocês, antes mesmo da gente entrar nesse entendimento do jejum. Perfeito, perfeito. Acho que você fez já uma introdução excelente, né, Jéssica? E colocando justamente esse último ponto que você colocou aqui, acho que é importante a gente enfatizar, que assim, o jejum, né, ele é milenar, né, mas talvez do ponto de vista científico, ele vem sendo elucidado, os mecanismos, os benefícios clínicos, eles estão ficando cada vez mais claros, né? Já faz Verdade. algum tempo. A gente vai falar um pouco desses estudos aí, né, científicos, mas é como você falou, o jejum é um aspecto interessante para a saúde, para a longevidade, a gente vai falar aqui também na live, mas a janela alimentar, então a gente precisa organizar, né? Existe período no nosso dia em que nós temos a janela alimentar, em que nós estamos nos alimentando. Para a maior parte das pessoas, digamos que a pessoa faça o café da manhã por volta das 7h30, 8 horas, e ela vai jantar, por exemplo, às 8, 8h30, né? Então ela está com uma janela alimentar aí de mais de 12 horas, quase 12 horas aí, mais de 12 horas, 13 horas de alimentação. E ela vai fazer um jejum à noite, né? Até o outro dia, vai dar um pouco menos aí, né? Vai dar umas 9 horas de jejum. Então, assim, todos nós temos esse padrão. O estilo de vida ocidental está fazendo cada vez mais as pessoas não respeitarem ritmos naturais. Então, qual que é o que eu observo no consultório? Estourando, né, Jéssica? As pessoas vão dormir super tarde. Isso. Quando você vai dormir super tarde, primeiro que fica assistindo televisão, fica, né, muita luz, a luz branca é muito venenosa, né, à noite para a melatonina.
Mas a pessoa dormindo muito tarde, ela jantando às 6h30, 7 horas, ela não aguenta de fome. Verdade. Ela chega às 10, se ela não estiver bem adaptada no jejum, ela chega e ela quer comer. Ela tá querendo comer. E aí vai comer tarde alguma coisinha. Aí o sono vai ser ruim. Aí vai dormir até mais tarde. Aí vai comer tarde, né? E aí é uma bola de neve. Isso. Então, acho que a primeira coisa, antes de jejum, antes de qualquer coisa, é o respeito aos horários, né? Isso. Aí já pegando um gancho aqui, eu estava estudando hoje um artigo, né? Ele falava bem claramente que os estudos, vários estudos, era uma revisão, né, de jejum, falando que vários estudos demonstram, né, que todo o funcionamento do aparelho digestivo à noite é pobre, né? Então, secreções digestivas são pobres, o pâncreas não funciona tão bem, o ácido clorídrico do estômago não funciona tão bem, teu intestino não funciona tão bem, e ao mesmo tempo, à noite você teria que estar concentrado em dormir. O seu corpo tem que entrar numa programação para dormir. E quando a gente se alimenta tarde, a gente está digerindo e isso consome também parte do nosso sistema para cuidar de uma função que não deveria estar acontecendo naquele horário. Então, a primeira coisa, acho que a Jéssica está trazendo primeira coisa, arrumar esses horários de refeição. Isso. E aí sim, vamos pensar numa janela de repouso do trato digestivo. Porque qual que é a ideia do jejum, pessoal? Por que jejum é tão bom? Porque a gente precisa, isso é fisiológico, a gente precisa de um período que a gente não esteja fazendo o nosso tubo digestivo trabalhar. Comer e digerir gasta energia e gera inflamação. Porque pensa que tudo que a gente come está cheio de vírus, de bactéria, proteínas estranhas e carboidrato. Tudo é diferente. Não é o que está lá dentro do corpo. O corpo tem que fazer um processo de alquimia para poder absorver os nutrientes. Ele se desgasta nesse processo. E o jejum, portanto, é o momento, a janela do dia, seja de 10, de 12, de 14, de 16, de 18, de 24 horas, Isso. em que a gente vai dar um tempo para que esse trato digestivo possa descansar. Não é isso, Jéssica? Então Perfeito. fala um pouco. Eu acho que o conceito está claro do que é o jejum, né? Esse Por período isso, que a gente não se alimenta. por isso que jejum não é Pode falar. dieta. Por isso que jejum a gente Não é somente dieta, você vai precisar comer. Isso. Gente, então assim, Precisa. quero voltar um pouquinho do que aqui você trouxe, tá, doutor Luiz? E as Claro. pessoas tomarem cuidado, porque assim, tem gente que buscam soluções que parecem milagrosas, principalmente no processo de emagrecimento. Então, antes de você começar um protocolo de jejum, porque existem vários, você precisa entender se os seus horários de alimentação estão corretos, se a tua alimentação está limpa, se é uma alimentação saudável, consciente, se está comendo comida de verdade. Porque não adianta você ir direto para um protocolo de jejum, que a gente vou trazer alguns exemplos aqui, se a alimentação está toda uma bagunça, né? Porque, querendo ou não, o jejum vai gerar um estresse no organismo. Esse é um dos efeitos do jejum também. Então, vai acontecer um processo ali de autofagia, né, doutor Luiz? De renovação, de destruição também. E se você não tiver uma alimentação consciente, com comida de verdade, se o corpo também não estiver em equilíbrio e você for fazer as escolhas erradas no momento em que você vai se alimentar na tua janela, que não é a janela restrita de alimentos, mas é a janela de alimentação, se você comer errado também, você não vai ter benefícios com o jejum, que ele tem vários, né? Como o Dr. Luiz já colocou aqui. Você pode, inclusive, ter alguns efeitos colaterais, e os clássicos eu vou falar aqui, mas ao invés de melhorar o seu organismo, você pode prejudicar o seu organismo. Então, por isso que é muito importante, antes de pensar em jejum, é como o Dr. Luiz colocou. Tem tantas coisas que você precisa primeiro verificar, né? Se a alimentação está saudável, se os horários estão legais, se a alimentação está consciente, que isso é o primeiro passo. Agora eu já queria falar, para a gente não se estender, porque são muitas coisas, as informações que eu trouxe que eu acho bem relevante, que eu sei que
é a maioria das dúvidas. Posso começar? Opa, manda Posso? bala. Gente, então assim, tem bastante informações sobre o jejum, tá? Então, primeiro é entender alguns tipos de jejuns. Isso que eu quero que vocês entendam. Então, tem o jejum calórico, tem o jejum metabólico, tem o jejum seco, que é o religioso, né? Tem o jejum modificado, jejum periódico, enfim, tem muitos tipos de jejum. Então, a gente tem que entender, por isso que cabe avaliação médica e nutricional, para entender o que se encaixa melhor. Mas eu vou trazer dois principais que eu tenho mais experiência, porque é o que eu pego mais no consultório, então eu estudo mais e tenho mais segurança de aplicar, tá, doutor Luiz? Então, Maravilha. primeiro, gente, é o jejum metabólico, tá? Qual que é o objetivo do jejum metabólico? É controlar a insulina. Então, quais pacientes que precisam controlar a insulina? Por exemplo, pacientes pré-diabéticos, diabéticos tipo 2, que eu já vou falar uma observação sobre isso. Mulheres com síndrome do ovário policístico, gordura no fígado, síndrome metabólica. Todos esses pacientes, nós precisamos. Qual é o principal objetivo da conduta nutricional, da conduta médica? É controlar a insulina. Então, nesses pacientes, cabe bem, reforço aqui, dependendo da individualidade, uma estratégia de jejum. Porque não pense, gente, que jejum é você ficar sem comer. Por que é uma estratégia? Porque você vai ficar um período em jejum que vai ser determinado ali pelo profissional que está te acompanhando, que entenda de jejum, mas você vai ter a janela de alimentação. Olha, dois termos que eu estou usando já com vocês, né? Porque tem termos, tem um vocabulário do jejum. Então, nós temos o jejum metabólico, que o principal objetivo é controlar a insulina. E o que nós vamos fazer? Vai ter uma janela de alimentação. Então, por exemplo, tá? Numa situação de jejum metabólico, a gente pode começar com um jejum de 14 horas, que seria 14 por 10, ou seja, 14 horas em jejum e 10 horas na tua janela de alimentação. Dentro dessas 10 horas, a gente vai organizar as suas refeições. Então, vou dar um exemplo simples para você entender. Você fez a tua última refeição, que a gente já falou na live aqui, que a gente quer que vocês comam até 7 horas da noite, né, doutor Luiz? Então, você olha lá. Isso aí. Coloca aqui quem está fazendo direitinho, escreve aqui, bota o comentário aqui, quero saber E a quem gente está já conseguindo ensinou jantar na live anterior. bem antes das 8, 7 horas, 6 e meia. Coloca aí quem está jantando cedo. Isso. Aí, vamos supor que você vai fazer. Você tem, vamos imaginar, está pré-diabético, diabética, tem gordura no fígado, tá? E aí a gente precisa emagrecer também. Então, vamos lá. Nós vamos iniciar um jejum de 14 horas. 14 por 10. 14 horas em jejum, olhei lá no relógio, 7 horas da noite, meu máximo, começou o meu jejum. Ali, você não pode ingerir mais nada de alimento. É no máximo uma hidratação controlada, um chazinho, tá? Sem adoçar, que você começa ali o teu jejum. E aí, você vai fazer as 14 horas de jejum e vai quebrar o seu jejum quando completar as 14 horas, ok? Então, veja bem, no jejum metabólico, quando a gente fala quebra de jejum, doutor Luiz, que é um termo muito utilizado no jejum, no metabólico, a gente quebra o jejum com gordura boa. E por quê? Porque vai continuar, a gente vai intensificar a produção de cetonas, que depois eu quero que você explique a diferença das cetonas produzidas no jejum, das cetonas que são produzidas lá no diabetes, que as pessoas têm muita confusão e medo em relação a isso. E no jejum a gente precisa da produção de corpos cetônicos, gente. Porque nesse momento, o que vai acontecer? O organismo, ele vai gastar a gordura que está armazenada ali, né? Então, é isso que a gente precisa num processo de emagrecimento, por exemplo.
Então, no jejum metabólico, a gente pode fazer ali, né? Pode ter durante a prescrição do jejum, às 14 horas do jejum, que é a janela de restrição, a gente pode ter, doutor Luiz, por exemplo, água com limão, a gente pode ter o cafezinho com leites vegetais gordurosos, mas sem açúcar na composição, pode ter o leite de Boa. coco, pode ter o leite de amêndoas, a gente pode ter a manteiga ghee, certo? A gente pode ter o óleo de Uhum. coco, a gente pode ter o TCM, que é mais concentrado, ok? Então, se eu Boa. tô pensando numa estratégia de jejum metabólico, como eu expliquei aqui, então a gente pode usar esses líquidos que não vai quebrar o jejum metabólico, que é o controle de insulina. Só vai quebrar o jejum calórico, que é o próximo que eu vou explicar. Mas o jejum metabólico não. Então você pode acordar de manhã, você não vai comer, por exemplo, se você tiver no período de jejum. Mas você vai se hidratar, você vai usar essas gorduras boas, você vai usar ômega 3 se for de prescrição, tá? Porque é até interessante no jejum metabólico que nós a gente utilize naquele momento, durante a janela de restrição, as gorduras boas. Deu para entender? Não ficou confuso? Acho que ficou ótimo, Jéssica. E acho que só enfatizando essa questão do jejum metabólico, né? Você vai falar agora depois do Do calórico. calórico. Pessoal, em geral, todos nós, né? Eu acho que temos que ter uma preocupação com essa questão da resistência à insulina, né? Para quem já está diabético, para quem já tem gordura visceral, para quem já está obeso, isso é uma emergência, a coisa já desequilibrou. Mas quem está aqui pensando também em prevenção, não tem nenhuma doença dessas crônicas, né? Não tem esteatose, não tem gordura no fígado, mas a pessoa quer pensar num processo de prevenção, sempre vai ser interessante eu sempre brinco que o pâncreas, eu vejo assim como ele tem um reservatório de insulina. Pensa assim que o pâncreas tem lá um pool, um reservatório de insulina, e ele tem um tempo em que ele vai poder ali estar secretando aquela insulina. Se a gente consumir essa insulina muito rapidamente, ou seja, alimentações ricas em carboidratos simples, muito açúcar, muita massa, muito pão, a gente vai esgotar o nosso estoque rapidinho e a gente vai entrando num processo de falência do órgão, da glândula, né? E a gente pode se tornar diabético mais cedo na nossa vida. Então, essa preocupação que a Jéssica colocou, que o jejum entrega, e isso é uma das coisas que o jejum entrega mesmo, que é você diminuir a resistência à insulina, diminuir os níveis de glicose circulantes. Então, isso é preventivo também. Você não precisa ser diabético para estar fazendo um jejum com essa intenção de ter uma resistência à insulina menor. Lembrando que insulina hoje é considerado um marcador inflamatório e ele faz parte de toda a contabilidade que a gente faz para avaliar o risco cardiovascular da pessoa. O risco de fazer uma aterosclerose, o risco de ter um infarto, de ter um AVC, de ter um problema de coração. Então, a insulina baixa é muito desejável, né? Significa que a gente está conseguindo ter menos resistência à insulina, pouca insulina tendo que ser produzida ali para dar conta do açúcar que a gente está consumindo, que a gente está comendo direitinho. Então, portanto, jejum metabólico é bom para todo mundo, seja para quem já está doente ou para quem está pensando em prevenção, que eu acho que teve uma pergunta da Marinês aqui, como que é o jejum de pré-diabéticos e que não querem emagrecer. Você vai fazer o jejum da mesma forma, como a Jéssica falou, não é o jejum que emagrece em si. Talvez os maiores benefícios do jejum nem seja de emagrecimento, porque se o jejum não tiver, como a Jéssica falou, coordenado com uma estratégia nutricional, não vai fazer o efeito do emagrecimento. Ele pode sim ajudar no emagrecimento como um coadjuvante, mas se a pessoa não fizer a organização da dieta, os horários certos, a estratégia Isso. nutricional, vai ser tiro no escuro, não vai emagrecer. Ah, eu faço jejum de 20 horas, aí em 4 horas eu como tudo que eu vejo na minha frente. Não vai funcionar, né, pessoal? Além Não. de ser uma agressão com o corpo, né? Então fala um pouco para nós, né, do jejum também calórico aí, que Isso. acho que você ia Deixa eu falar, ou só se quiser responder a complementar aí. pergunta dela. No caso dela, claro, sem conhecer a individualidade, a gente entraria na estratégia do jejum metabólico, bem estruturada, com a alimentação low carb, né? Então, seria uma estratégia que a gente adaptaria num quadro desse, tá?
Então, Isso. claro, sem saber a individualidade dela. Talvez tenha algumas coisas que tem que ajustar, tá? Mas é isso, gente. O doutor Perfeito. Luiz falou perfeitamente aqui, né? Então, pensem assim, tá? Resumindo sobre o jejum metabólico, né? Ele se encaixa perfeitamente para essas situações que a gente trouxe aqui. Na questão, doutor Luiz, de pacientes diabéticos, eu sempre peço, né, que busque o médico integrativo, como é o seu caso, porque o que que acontece? O jejum, ele pode ser maravilhoso, o jejum metabólico, para a gente poder realmente tirar do quadro do diabetes tipo 2, assim como eu já consegui com vários pacientes. Mas como tem muitas medicações envolvidas, tem que ter o acompanhamento médico para o médico poder não fazer ajuste da medicação do Com diabetes. certeza. Não dá. Olha só, quem já tiver o diagnóstico de diabetes tipo 2, gente, tem que estar junto com o nutricionista e com o médico integrativo, que entenda de jejum, que o objetivo é realmente tirar das medicações, reduzir as medicações, tá? Mas sim, eu vejo, eu já vi, eu sou assim muito fã do jejum metabólico, muito, gosto muito, porque eu já vi assim resultados, inclusive no diabetes tipo 2, surpreendente, com uma estratégia bem Até orientada. a gente não pode falar em cura, né? Cura Sim, o Conselho de Medicina não deixa falar em cura, não, né? nem Com de jejum, mas reversão. assim, a gente sabe que é perfeitamente possível uma pessoa que estava tomando medicamento, né, para diabetes tipo 2, ela parar de tomar medicamento porque diminuiu a resistência à insulina, baixou a insulina, não tem porquê estar utilizando, emagreceu, né? Não tem porquê mais utilizar o medicamento, né? Isso, perfeito, mas isso é algo que sempre, quando eu quero aplicar um protocolo de jejum, diabetes tipo 2, eu peço para buscar um médico integrativo junto, Perfeito. que tem que estar Tem que estar junto, junto. assim como hipertensos. Por quê? Porque regulando a insulina, e o jejum vai fazer isso, quando a gente baixa a insulina, a gente vai eliminar mais água, mais sal, que é justamente o efeito diurético que os medicamentos antihipertensivos fazem. Então, por isso que quem é hipertenso e quem é diabético, eu só faço o protocolo de jejum se tiver com um médico integrativo junto. Senão, eu não Isso. faço, tá? Porque tem que regular. E outro ponto, gente, bem importante do jejum por falar nisso. Como eu acabei de falar aqui, o jejum, ele vai regular, vai baixar os níveis de insulina. Baixando a insulina, você vai eliminar, vai ter esse efeito diurético, de eliminar água, de eliminar sal. Então, o que acontece no jejum? Que isso é muito importante falar para vocês, porque as pessoas fazem e não entendem por que estão fazendo, né? O que vai acontecer? Se você fizer, por exemplo, um jejum seco, se você não se hidratar, vamos imaginar que você está num protocolo de jejum, de uma estratégia, que você tirou todo o sódio dos embutidos, dos processados, você está diminuindo a quantidade de vezes que você vai ter de refeição no dia, certo? E aí você não se hidrata, né? Então, se acontecer essa desidratação, quando a pessoa fala assim para mim, doutora, comecei o protocolo de jejum e tô tendo dor de cabeça, tontura, mal-estar, é sinal de desidratação. Por isso que no jejum, doutor Luiz, a gente orienta a fazer a hidratação a primeira da manhã com até 600 ml de água e colocar um sal integral Boa. junto, tá? Agora, pelo amor de Uhum. Deus, gente, tem gente que toma sal integral, vocês vão ver que eu tomo direto, porque eu aplico o protocolo de jejum na minha vida. Mas você quer tomar sal integral comendo tudo errado, comendo um monte de sódio, né? Não vai resolver em nada. Mas no protocolo de jejum é muito válido, porque o jejum é diurético, Para poder manter a hidratação, a né? Melhorar a hidratação, hidratação. né, Jéssica? Isso. Porque Outra uma das coisa. partes, acho que isso é bem importante, né? Acho que talvez quando o metabolismo ainda não está adaptado, né? Até às vezes eu oriento os pacientes a começar às vezes com 10 horas de jejum, depois vai para 11, vai para 12, e assim vai Isso. aumentando, né? Porque se às vezes a pessoa entra, não está acostumada,
Do ponto de vista metabólico, a mitocôndria está mimada, né? Eu brinco, está Isso. precisando de açúcar, quer açúcar, quer açúcar, quer açúcar. A pessoa corta tudo de uma vez, ela passa mal, pessoal. Vocês Passa. podem passar mal se fizerem jejum muito intenso sem adaptação metabólica, né? Então, e às vezes pode desidratar, pode dar dor de cabeça, pode ter mal-estar. Mal-estar. Não é isso que a gente quer. A gente quer chegar lá, mas com adaptação, né, Jéssica? Isso, essa dica é bem importante que eu quero dizer aqui para vocês. Vou dar dicas iniciais para você começar a praticar um jejum de forma segura, que não teria problema você testar. Por exemplo, comece parando de beliscar durante o dia, tá? Então, assim, se você fica beliscando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, não. Se concentre assim, eu vou fazer apenas 3 refeições no meu dia. E nos intervalos, eu vou parar de beliscar, vou parar de pôr lanchinho, eu vou me hidratar. Você já vai fazer um jejum um pouquinho mais prolongado entre uma refeição e outra. É o primeiro passo. Perfeito. Tá? Essa é a primeira dica. Segundo, quando você quer avançar um pouquinho no seu período de jejum, por exemplo, chegar naquilo que seria natural, que a gente não deveria ter perdido, que é as 12 horas de jejum, você quer chegar nessas 12 horas primeiro, o que você faz? Inicia num dia que você tá assim com mais corrido, mais atarefado, porque daí a gente pensa menos em comida, né? Quando a gente tá num dia, gente, que a gente tá mais corrido, se percebam. Quando que a gente tem mais vontade de comer? No final de semana, que a gente tá em casa, tá com mais tempo livre, ocioso, e aí a gente sente mais vontade de comer. Então, inicia num dia que você tem um pouquinho mais de tarefas, né? Para você prolongar um pouquinho mais de jejum. Outra coisa, você pode começar testando assim. Vamos imaginar que você não sinta tanta fome à noite no teu jantar, tá? Então, o que você faz? Diminui bem o horário ali da última refeição, ou nesse dia que você vai prolongar um pouquinho o jejum, né? Você pode pular ali, por exemplo, uma refeição que você não sinta que tenha tanta fome assim, que seja mais fácil, que você já consegue sentir, você já consegue prolongar mais um pouquinho o seu tempo de jejum. Veja, doutor Luiz, é coisa simples, mas é que as pessoas veem as informações e já querem fazer protocolo de 24 horas de jejum, né? Com a dieta Isso. A toda. gente é meio extremista, né? Não. A gente sabe que o negócio é bom, então vou testar para valer, para ver se dá resultado. Testa uma vez e já acha que tem que dar o resultado, né, pessoal? Aliás, Verdade. boa parte, né? Eu dei uma revisada na literatura, Jéssica. Boa parte, por isso que vai sair muita coisa ainda sobre jejum, né? Vai. Mas boa parte dos estudos, eles são estudos assim, às vezes de curta duração, de algumas semanas, né? Mas como um estilo de vida, pensando em jejum a longo prazo, ainda tem muita coisa para ser publicada. Tem muito estudo ainda que foi feito em ratos, né? Em Isso. animais, mas às vezes não foram testados tão amplamente clinicamente para os humanos, né? Mas uma das coisas, já para jogar aqui uma coisa a mais, que a gente falou da diminuição da resistência à insulina, né? Que o jejum entrega com certeza, o auxílio na perda de peso, né? Junto com uma outra estratégia nutricional aliada. Acho que tem um elemento que é bem legal que você trouxe aqui, da autofagia. As pessoas perguntam muito isso. Ah, doutor, como é que é aquela história lá de que parece que o jejum, o corpo vai fazendo uma limpeza e tal? É exatamente isso, pessoal. Isso rendeu um prêmio Nobel, né, de medicina, acho que em 2017, se eu não me engano. Foi. Lá no Japão, um pesquisador, né, um cientista médico, ele descobriu que justamente o corpo, na medida em que você fica mais tempo em jejum, eles começam a realizar, o organismo começa a realizar processos de autofagia, que seria justamente uma reciclagem a todas as organelas da célula, todas as células que estão, às vezes, com alguns defeitos, às vezes um DNA que não está sendo transcrito muito bem, uma mitocôndria que não está funcionando tão bem, todos esses eventos celulares, né? Então o corpo ele começa a eliminar essas células, quando ele está mais tempo em jejum, começa a eliminar essas células que estão defeituosas, esse DNA que não está sendo transcrito da melhor maneira, essa proteína que não está tão bem estruturada. E isso é um processo maravilhoso de autofagia. Não vai acontecer de você sumir, não vai acontecer, porque só vai comer,
só vai eliminar aquilo que realmente não estava muito bem funcionando, né? Não estava ajustado. Então é um processo sim de detoxificação e também mostrando que o contrário, ficar comendo o tempo inteiro, ficar comendo, vai levar a uma inflamação. Então, o processo do jejum, ele diminui, né, esses marcadores inflamatórios, que é uma coisa bem legal diante do emagrecimento, obesidade, prevenção de doenças crônicas, né? Então, vai diminuir os marcadores inflamatórios, vai fazer esse processo de reciclagem, de limpeza do organismo, né? Por isso que muitas vezes as pessoas, até do ponto de vista energético, quando elas fazem jejum e elas já estão mais adaptadas, né, Jéssica? Elas não se sentem cansadas. Porque as Não. pessoas às vezes falam, eu vou morrer de fome, eu vou ficar mal, eu vou cair e tal. Gente, isso aí é no começo. Depois que teu corpo se adapta ao jejum, quanto maior o tempo de jejum, mais corpos cetônicos vão sendo produzidos, né, no metabolismo. Esses corpos cetônicos são fonte importante de energia para várias bactérias lá do intestino. Esses corpos cetônicos ajudam também a fazer a nossa atividade cerebral funcionar muito bem, né? Então, assim, acetato, butirato, propionato, né? São alguns desses exemplos aí. Cada um vai ter uma função no organismo, na parte muscular, no fígado, no cérebro, e a gente vai ter essa possibilidade de usar outros extratos energéticos, né? Não só a glicose, né? Como fontes de energia. E aí a gente fala muito, né, Jéssica, na flexibilidade metabólica, que uma vida longa, uma vida saudável, ela está diretamente relacionada a uma flexibilidade metabólica. E não só aquela pessoa que come um monte de açúcar, como você falou ali, está num comer emocional, né? Fica beliscando, nem sabe, nem está com fome, nem sabe o que o estômago está dizendo, não está nem percebendo o corpo dela e já está comendo porque é hábito, né? Então, e aí também fazendo um parênteses, né? Por que a gente pega tanto no pé aqui nas lives, no jantar? Porque hoje o padrão ocidental é assim, a pessoa acorda já atrasada, então ela não toma café da manhã. Nem deu tempo de sentir fome, porque ela não deu nem tempo para acordar o corpo. Aí no almoço ela senta em 15 minutos, ela devora uma marmita, né? Verdade. Aí de noite ela terminou de trabalhar, ela está estressada, mega estressada, e aí ela fala assim: agora eu vou comer, agora eu vou relaxar. Tá tudo errado, pessoal. Tá tudo fora do lugar, né? Verdade. Esse estilo de vida aí é por isso que tá matando o pessoal. Mas desculpa, Jéssica, Imagina, tá retoma aí ótimo. teu raciocínio. Não, e eu só Fiz queria algumas pegar um considerações. gancho, quero pegar só um gancho. Gente, vamos falar sobre fome, tá? Gente, as pessoas têm medo de passar fome, mas fome é um estado fisiológico do organismo. Então, não tenho medo de sentir a fome. É óbvio que tem uma escala da fome. Então, você não vai chegar naquela escala máxima da fome a ponto de você morrer de fome. Mas é importante também entender aqui que a gente precisa sentir a fome fisiológica, os sinais dela. Tem gente que come o tempo todo, doutor Luiz, porque tem medo de passar fome, de sentir a fome fisiológica. Entendam, gente, que fome é algo natural do nosso corpo. A gente vai sentir fome fisiológica. Que bom que a gente sinta a fome fisiológica. Então, eu sempre trabalho o jejum, as estratégias que eu vou decidir junto com o meu paciente, doutor Luiz. Primeiro, entendendo todo o quadro clínico, entendendo em qual momento que aquele paciente está, tá? Porque antes de pensar numa estratégia de jejum, a gente tem que deixar a alimentação, como eu já expliquei, mais limpa possível, né? Entendendo a individualidade e principalmente, eu acho o jejum bem executado, essa estratégia, quando bem orientada, fantástico, porque ele ensina a gente a conhecer o corpo, entender quando é fome mesmo, altera, né? Melhora que nem no jejum calórico. O jejum calórico, gente, que a gente estava falando ali no início, né? Ele já é um jejum mais clássico, onde vai estar ali na janela restrita, que é o tempo que você está de jejum, onde você vai se hidratar só com água, com chá sem adoçar, com café sem adoçar, porque ele é mais restrito de calorias. Mas ele ajuda muito também nessa questão do paladar, tirar esse vício alimentar em relação aos alimentos, né? Então, ele ajuda nisso. E ele também ajuda
nas vontades e dar aquele descanso que a gente falou para o trato gastrointestinal também, tá? Então, Maravilha. isso. Essa é a diferença do jejum metabólico para o jejum calórico. Aí, gente, o que que vocês escutam aí falar muito de jejum intermitente, né? Na verdade, é os protocolos que a gente estava trazendo aqui. São períodos que você vai ficar em jejum de forma intermitente, como o próprio nome já diz. Então, você não vai ficar todos os dias num jejum prolongado. E dentro dos protocolos de jejum, gente, tem a janela de alimentação, tá? Então, por exemplo, como a gente estava falando aqui, primeiro você começa com 12 horas, depois que você avançar um pouquinho, a gente vai por 14 horas em jejum, 10 horas dentro da tua janela de alimentação, onde vai organizar suas refeições. De 16 por 8, então 16 horas de jejum e 8 horas na janela de alimentação. Então, entenda que nessas 8 horas dentro da tua janela de alimentação, vai ter um planejamento de alimentação, porque não é assim, fiquei às 16 horas de jejum, vou saindo comer o que eu quero, de forma desordenada, comendo alimento ruim. Porque daí, todo aquele processo que a gente estava falando aqui de autofagia também você vai perder, né, doutor Luiz? Joga no lixo, né? Joga Todo no o lixo. esforço. Todo esforço que você fez ali. E além de tudo, se você não faz o jejum, né, da forma correta, pela motivação correta, ainda você pode acabar tendo episódios de compulsão alimentar. Que isso é muito sério. É. Tanto é, doutor Luiz, que daí, quem eu não indico fazer o jejum. Não indico. Os clássicos que a gente sabe, né? Crianças, adolescentes até 17 anos de idade, idosos, pessoas com muita Gestantes, enfermidade, né? gestantes, esse a gente não indica mesmo. Agora, Uhum. quem tem histórico de transtorno alimentar, quem já teve ou que teve qualquer tipo, eu não indico de forma nenhuma fazer o jejum. Perfeito, perfeito. Eu Ninguém me também não convenceu até indico, hoje em relação a isso, sim, né? não dá muito certo, não. Não é uma combinação boa, né? Não. Principalmente casos de anorexia, né? Quem já teve casos de anorexia não deve fazer o Não, jejum. totalmente contraindicado, né? Contraindicado. E fazendo um parênteses também, às vezes as pessoas ficam preocupadas, né? Porque é uma construção mais mental do que, na verdade, fisiológica, né, Jéssica? De que, Aham. puxa, eu vou passar fome, eu vou ficar mal, né? Pessoal, os estudos de jejum, né, intermitente, eles mostram claramente que você fazendo jejum, existe nos outros próximos 3 dias, às vezes dá efeito para 3 dias, em que você diminui a tua fome. Então, na verdade, o efeito do jejum bem feito e com esses cuidados que a Jéssica está falando, de saber quebrar o jejum, saber o que comer na janela alimentar, eles diminuem a fome, né, nos próximos 3 dias. Ou seja, se você faz aí um jejum que é muito estudado hoje, né, que é o 5/2, né, Isso. em que você vai fazer 5 dias mais livre, você pode comer, né, Dieta o que mais você normal. quiser. Às vezes você pode fazer uma dieta menos calórica, mas às vezes deixa flexível isso. Isso. Em 2 dias da semana que não sejam grudados, né, sejam alternados, você teria um benefício quase cobrindo a semana inteira, porque se o efeito, né, ele dura aí uns 3 dias depois e ainda diminui a fome, então ainda teria um efeito do jejum intermitente. Então é uma estratégia bem utilizada. Jéssica, o pessoal sempre pergunta muito, alguém perguntou aqui também, quais alimentos, então, que podem ser utilizados durante o jejum? Acho que isso você Perfeito. já falou ali rapidamente, só dar uma Mas eu revisada. reforço. E na questão da quebra do jejum. Então, você falou, né, que é melhor não usar nada que vai fazer um pico de insulina, que vai ter muito açúcar no sangue de repente. Quais alimentos, então, a gente poderia utilizar, né, na quebra do jejum? Tá certo. Gente, então assim, vamos lá, isso é bem importante, tá? Vou tentar resumir aqui para vocês. Então, lembrando que primeiro é definir a estratégia do jejum. Se eu quero controlar a insulina, eu vou usar jejum metabólico, certo? Aí eu vou definir o protocolo
do jejum. Se eu vou começar com 14 horas, se eu vou começar com 16 horas, 18, como é que vai ser isso? Primeiro é estruturar, tá? Lembrando que no jejum metabólico, quando você está na janela de restrição, por exemplo, 14 horas de jejum ou 16 horas de jejum, se você tomar água com limão, uma água com cúrcuma, se você tomar a água gaseificada, né, naturalmente, com umas gotinhas ali de limão, se você usar um café, por exemplo, com a manteiga ghee, com o leite de coco, alguém perguntou de leite de aveia, não dá, tem que ser os leites gordurosos, gorduras, tá? O leite de coco, o leite de amêndoas que não tem açúcar na composição, que você prepare. Você sabendo que é o leitinho de coco que você fez ali. Água e coco, por exemplo, pode ser utilizado. Não quebre o jejum metabólico, tá? Então, água, chás, café sem adoçar é no jejum calórico. Não quebra jejum calórico, tá? Tem essa diferença, certo? Quando você vai fazer a quebra do seu jejum, por exemplo, se você for fazer a quebra no seu almoço ou no seu jantar, é comer comida de verdade. Não pode comer um monte de carboidrato para dar o pico ali de insulina, né? Então, vocês precisam comer comida de verdade, tá, gente? Vegetais, né? Os legumes, os carboidratos do bem que a gente já trouxe aqui na live, os grãos do bem que a gente já trouxe aqui, aquela composição que a gente até já falou em outras lives aqui para vocês, certo? Perfeito. Isso é bem Quem importante. não viu essas lives, tá tudo Já gravado sabe, aqui. a gente já A gente não vai entrar em detalhes agora, senão a gente mudaria o assunto, né? Mas está gravado, é só pegar ali nas lives gravadas aqui no meu perfil. Vocês podem estar reassistindo. Ó, uma pergunta ótima. Pode quebrar com fruta? Eu sugiro com frutas gordurosas, como o abacate, por exemplo, o coco, as oleaginosas, tá? Certo? Boa. Uma pergunta muito boa. E antes de você se preocupar em fazer quebra, entenda que o jejum, ele não precisa ser perfeito, porque existem vários protocolos do jejum, certo? Então, assim, não precisa ser, ai meu Deus, eu vejo tanto protocolo, eu tenho que fazer. Não. Primeiro você tem que entender coisas básicas. A hidratação durante o jejum, isso é muito importante. Associar as gorduras boas, fazer quebra com gordura boa, a gente tem uma excelente resposta. E comer comida de verdade. E entender que no seu momento da janela de alimentação, quando você sai da janela de restrição, que é o seu período de jejum, conforme o protocolo que você vai fazer, dentro da janela de alimentação não é comer qualquer coisa. É ter as suas refeições organizadas ali, tá? Porque, veja, tem gente que eu mesmo emagreci 20 quilos fazendo um protocolo de jejum, bem estudando. Nunca mais voltei a engordar. A minha irmã mais nova, doutor Luiz, emagreceu 60 quilos. Uau! Mas com protocolos que eu apliquei, organizados, ela não sai fazendo jejum assim de qualquer jeito. E eu sempre mudo as estratégias dela. O tempo de jejum, como a gente vai fazer isso. Porque tem gente que eu vejo que tá fazendo em jejum de 24 horas, vários dias seguidos. E na semana, Tudo errado. fazendo exercício físico com 24 horas de jejum. Fazendo musculação. Vai pegar ferro lá na academia achando que treinar em jejum é legal. Acaba com, né? Gera uma inflamação violenta, Isso. não ganha massa muscular. Na verdade, faz quebra muscular, né? Porque vai ter que fazer gliconeogênese e vai quebrar músculo, né? Vai usar aminoácidos aí para poder manter a glicemia cerebral, né? Muito. Então, realmente é um processo que tem que ser individualizado, né, Jéssica? Não dá para sair fazendo. É claro, né? Eu acho que existem, como a gente fala, o jejum é uma coisa barata, é uma coisa que faz a gente gastar menos mesmo, Verdade. e é uma coisa que traz muitos benefícios. Traz. Só que, como a Jéssica falou, quando a gente quer intensificar, quando a gente quer fazer uma estratégia, porque a gente tem uma finalidade, né? Aí é melhor procurar ajuda, né? Eu digo assim, né, Jéssica, esse jejum da noite
é coisa que todos nós que estamos Pode aqui fazer. deveríamos fazer. Não vai fazer mal, você não vai passar mal, pode fazer que não vai acontecer nada demais, né? E a gente se adapta, né? Então fazer, por exemplo, jantar cedo, que é uma bandeira que a gente traz aqui, e poder fazer um jejum noturno, pelo menos aí 12 horas, já é ótimo, né? Agora, Isso. às vezes as pessoas fazem assim, que nem você falou, eu estou fazendo jejum de 16 horas, mas você faz todos os dias. Aham. Falei, será que você precisa? Você vai fazer jejum 16 horas todo dia, talvez você vai ter o mesmo benefício se você fizer 2, 3 vezes na semana. Para que você tem que fazer todo dia? Então, assim, algumas coisas é porque as pessoas saem copiando e saem fazendo e achando que sabem Reproduzindo. tudo de live. Elas acham que assistindo uma live, vendo não sei o que, já sabem tudo do assunto. Então não dá, né? Eu acho que a gente está trabalhando aqui para quem está gostando, quem está assistindo a gente, essa consciência de que tudo é individualidade bioquímica, né? Que Isso. o jejum tem inúmeros benefícios, inúmeros, mas que existem vários protocolos que às vezes são divulgados na internet. Eu mesmo vejo inúmeros que são divulgados de forma errada, numa estratégia errada, e que não tem necessidade de você submeter o seu organismo a esse estresse dessa forma, né? Então, isso é muito Até importante. fazendo um parênteses, né, Jéssica? Jejum também, pessoal, para uma pessoa que está passando por um estresse muito alto, Isso é importante. não é legal. Não. Não é legal, porque a pessoa sob estresse, ela já está toda bagunçada hormonalmente, né? E aí, fazendo o jejum, você vai gerar mais estresse, você vai gerar mais cortisol, você vai Verdade. desequilibrar mais ainda. Então, uma das coisas que às vezes eu seguro a onda quando eu vejo que a pessoa não dá conta, pessoa muito ansiosa, pessoa com Isso. uma depressão mais ativa, uma pessoa que está passando por um momento de vida muito difícil, não é um momento bom para fazer jejum, né? Jejum ele tem que vir como um algo a mais, não pode, às vezes, se a pessoa está num nível de estresse muito alto, não vai dar conta, né? E aí o risco, né, como você falou, da compulsão, dela passar a Isso. janela de jejum, mas daí ela começa a dar muita fome, doutor, eu não aguento, eu quero comer. Quando eu vi, eu já comi. Daí, né, a gente retrocedeu daí, né? Tanto é que quando os pacientes chegam na minha frente e eles já falam assim, eu fiz um jejum intermitente, não funcionou para mim, né? Ou eu fiz dieta de tal, não funcionou para mim. É óbvio, gente, que não vai funcionar realmente, mas o problema não está no jejum, não está na dieta low carb, não está na dieta cetogênica. Você tem que entender, e o profissional tem informações muito boas na internet, mas vocês precisam diferenciar e ter um cuidado com a saúde de vocês. Se tem profissionais que estudam para isso, anos de dedicação atrás de livros de estudos, é porque o profissional vai orientar você. Claro, profissionais que buscam os estudos, né? Que Que estudem, buscam que estão evolução. formados nessas áreas, né? Então, assim, gente, eu aplico protocolos de jejum, respeitando a individualidade dos meus pacientes, né? Respeitando tudo que a gente trouxe até aqui e entendendo que é uma estratégia alimentar que vai estar associado dentro de um planejamento, dentro de uma dieta prescrita para você, tá? Porque jejum não é dieta, não fale mais isso. Às vezes eu vejo pessoas falando, gente escrevendo, profissionais falando, a dieta do jejum não é dieta. Dieta é aquilo que a gente vai determinar, que você vai comer, a quantidade que você vai comer, tá? Jejum é justamente o período que você pode ficar em jejum para dar um descanso para o teu trato gastrointestinal, que a gente já falou aqui, para controlar a sua insulina, né? Então, o jejum é sobre quando você vai comer. Quando? Por isso que eu gosto daquele jejum intuitivo também. Você esperar o sinal da fome fisiológica. Não tenha medo de sentir fome fisiológica. Espere esse sinal. Porque tem gente que fica assim, a Nutri também me passou dentro da minha estratégia, meu jejum de 16/8 é 15 horas, eu tenho que aguentar. Né? Mas você tá lá com o sinal da fome fisiológica, já tá numa escala avançada da fome. Cara, sem neura, quebra o seu jejum certinho, com a gordura boa, senta para fazer a tua refeição, porque isso é o mais importante do jejum. Você esperar o sinal da fome fisiológica e comer quando você Isso é uma, realmente tiver fome.
né, doutor Isso que você Luiz? está falando é essencial, né, Jéssica? Os treinamentos de mindful eating, né? De a gente tomar consciência do comer emocional ou do comer apenas no piloto automático, né? Então, realmente, pessoal, só refazendo isso, né? É olhar o alimento, é cheirar, é mastigar com calma, é sentir, fazer disso uma experiência mesmo, né? Eu acho que as pessoas passam por cima da comida, nem sabem o que aconteceu, né? Porque elas estão Isso. totalmente distraídas, estão com o celular do lado, estão conversando com não sei quem, né? Então, assim, realmente fazer da refeição, né, um processo de meditação, de você realmente estar conectado com o que você está fazendo, e mais importante é isso, né? Percebendo os sinais no corpo, o que está acontecendo com o meu corpo. Puxa, agora está roncando minha barriga, né? Meu estômago está pedindo algum alimento. Puxa, talvez seja um momento bom de eu me alimentar. Até fazer isso como um autocuidado, né? Uma autocompaixão, Muito né? Puxa, importante. agora eu vou tomar um chazinho quentinho para me sentir bem, né? Isso. Agora eu vou comer uma comida nutritiva que vai me dar energia para o dia inteiro. Então, realmente se relacionar com a comida de uma forma mais saudável também, né, Jéssica? Isso. Que nós Acho vamos que esse falar é semana um dos que vem, objetivos né? maiores, né? Nós vamos falar Ah, é sobre semana isso? que vem. Ah, nossa, não lembrava É, mais. entendendo a nossa Ah, relação com então a a gente já comida. tá. Você já deu uma Então, pitadinha aí. ó, pessoal, já estamos aqui, aí realmente estamos no nosso horário, né? Deu 1 hora, foi um bate-papo muito gostoso aqui. Acho que a gente tá cheio de informação nessa live, pessoal. Quem não assistiu desde o início, eu recomendo, eu vou deixar gravado aqui. Tá cheio de dicas, tá? E aí, vocês pegando as outras lives, nossa, tem muita coisa boa aqui que a gente já trouxe, né, dentro do canal e vou deixar gravado. E aí, Uhum. semana que vem, nós falaremos sobre qual que era o título? Entendendo essa relação com a comida que a gente vai trabalhar, respeitar os sinais da fome. Existem 9 tipos de fome que eu vou trazer para vocês aprenderem a identificar a fome fisiológica, diferenciar das outras fomes, e essa Boa. relação mesmo, comer com plena atenção, saborear. Gente, essa Uhum. relação com a comida ela é extremamente importante, né? E também pegando um gancho, a gente não falou muito na live, Jéssica, mas é um assunto muito legal. Dentro das tradições religiosas, o jejum pode ser uma prática espiritual muito intensa, né? É, Eu, particularmente, dentro do budismo, já fiz vários treinamentos em que o jejum era prolongado, né? Prolongado. Mas aí, isso. nos jejuns religiosos, né? A gente não está buscando nenhum resultado ali metabólico direto, né? Se isso acontecer, ok. Mas o foco mais é um treinamento da mente, é perceber Isso. como o corpo reage, é conseguir também perceber os apegos que a gente tem à comida, são muito fortes, né? Ou às vezes depois de sair do jejum, como é que a gente se relaciona com a comida. Muito Mas legal. sempre tem uma motivação mais ampla, às vezes de fazer um exercício de compaixão para as pessoas que não podem comer, que sentem fome, que sentem sede, né? Então, às vezes, aquilo é um gancho de você passar um pouco disso num ambiente controlado, né? Com orientações espirituais e tal, mas para que você possa fazer essas experiências, né? Então, assim, pode ser aplicado também nesse contexto Sim. religioso, porém precisa de orientação, precisa uma pessoa que esteja segurando, né? Também você tem que ter já um preparo, né, para fazer isso. Mas é Isso. muito válido, é muito bacana também os jejuns com tons religiosos, espirituais, tá? Só para o pessoal saber. Bom, Jéssica, quer deixar as últimas palavras aí? Voou, né? Eu sei que você gostaria de falar mais de jejum, porque Gente, eu eu sei separei que tanta coisa. para você isso foi altamente transformador, né? E para tua Foi. família. Mas é isso, o tempo é curto e tá tudo certo. A gente vai Mas voltar assim, a tocar nesse assunto também. isso. É que é muita coisa sobre o jejum. Eu trouxe os 2 protocolos principais. Eu tenho muita experiência na minha prática clínica com o jejum metabólico mesmo. Eu tenho segurança para trabalhar, para aplicar, para fazer a estratégia, né? Porque eu estudo desde Show. 2013 o jejum metabólico e o calórico, né? Mas, no geral, é isso, Uhum. gente. A gente já falou os benefícios aqui, tudo que o jejum pode promover. Trouxemos essa visão que muito... Antes de você iniciar qualquer prescrição ou qualquer protocolo de jejum, você tem que... São coisas simples que você tem que cuidar, que é limpar, deixar a sua alimentação limpa, saudável, consciente, antes de qualquer coisa, né?
Mas o que que a gente pode ir fazendo, né, doutor Luiz? A gente pode ir nas próximas lives que tem um pouquinho de relação com isso. De repente a gente inclui um pouquinho mais, né? Dependendo do que a gente Maravilha. tá? Mas o meu E sempre é conselho importante, né, Jéssica? Acima de tudo, não encarar a comida só como comida. não. A gente tem que sempre agradecer muito a comida que a gente tem. Acho que Nossa, isso é muito principal. transformador, né? E quando a gente está em jejum, também poder olhar para a possibilidade de ver o corpo naquele descanso, né? É uma oportunidade. Então, assim, realmente a atitude mental faz muita diferença, pessoal, no resultado. As pessoas não valorizam muito as posturas mentais, mas a postura mental às vezes é metade do resultado, entendeu? Então, assim, espero que tenha Totalmente. sido boa live. Bom descanso aí para Isso. todos. Beijo no Isso. coração. Fica até a próxima, segunda-feira que vem, às 8 horas. Live de novo aqui com a doutora Jéssica, para a gente falar sobre mais um assunto importante para a sua saúde, sua alimentação. Isso, gente. Fico à disposição de vocês também. E o que eu vou só terminar aqui dizendo para vocês, tá? Se vocês querem fazer um jejum mais estruturado, um jejum planejado, com segurança, se você não fica pegando só informações pela internet também. Claro que esse jejum de 12 horas do jantar, a gente já falou que vocês podem fazer, qualquer pessoa pode fazer. Mas busquem ajuda e dá pra gente estruturar bem os protocolos de jejum, né? Que muda também conforme a individualidade de vocês. E não é sempre o mesmo jejum, a gente muda as estratégias de jejum também. Acho que é isso, né? Flexibilidade metabólica. Isso. É isso, gente. Obrigada, doutor Luiz. Beijo, Até Jéssica. semana Beijo para que todos vem. vocês. Fiquem bem, pessoal. Até Ó, mais, gente. programação mental. Relaxa a mente, curta esse momento, essa segunda-feira maravilhosa. Até a Verdade. próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau.